O melhor vizinho qual é? Por aí. Olha, o melhor vizinho talvez seja aquele que não existe. Parede a parede, não é? Às vezes nós estamos separados de um vizinho por 20 centímetros e é muito complicado. Não dá, né? Não dá. O Contraponto conversa hoje com o juiz corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Ricardo Chimente. Vamos ao direito. Como funciona, Excelência, a central que o CNJ criou para controlar a prática tão em moda das escutas telefônicas? Houve um equívoco da imprensa, porque se divulgou, inclusive em jornais de grande porte, que o CNJ agora ia querer receber os dados sobre os telefones que estão sendo interceptados. Jamais. Sim. Que a última coisa que o CNJ quer é virar depositário de informações de alto sigilo. Que a última coisa que o CNJ quer é virar depositário de informações de alto sigilo. E a lei diz, pode ser feito? Pode, desde que como última prova, como uma necessidade extrema, porque invade a privacidade não só do investigado, mas da família, das pessoas que são os interlocutores das conversas. Portanto, o que se estabeleceu é apenas um banco de dados quanto ao número, à quantidade de telefones e não ao número do telefone que está sendo interceptado. As primeiras informações que chegaram ao CNJ demonstram que o número não é tão grande quanto foi apurado na CPI, apurado certamente de boa fé, mas com poucos elementos, mas indicam que de fato poderia estar ocorrendo algum excesso, porque desde que as informações foram solicitadas, o número de interceptação, estima-se, caiu em 30%. Mas a ideia é apenas que a interceptação seja feita de uma forma medida e que a gente verifique por que é que numa mesma região o juiz de uma vara criminal determinou 300 e o outro determinou 30. Só para a gente saber entender o método de trabalho de cada um, né? Os parâmetros e se está ocorrendo abuso, até para que o magistrado possa ser melhor orientado. Agora, na sua opinião, a compulsória aos 75 anos retardaria a chance dos jovens promissores? O que o senhor acha? Eu particularmente sou a favor da aposentadoria aos 70 anos de idade. É fato que hoje uma pessoa de 70 anos tem uma qualidade de vida, já chamam hoje a terceira idade a melhor idade. A melhor idade. A gente percebe que hoje as pessoas chegam com uma qualidade de vida aos 70 anos bem diferente daquilo que se verificava anteriormente. Mas me parece que a renovação dos tribunais, sobretudo, ela é importante, porque sempre vai se estar mais próximo das novas gerações conforme menor a nossa idade. A gente percebe isso com 30, 40, 50. E via recentemente que um dos ministros da Suprema Corte norte-americana tem 88 anos de idade. Não acho bom, eu acho legal, realmente 70 anos me parece uma idade boa para que se abra oportunidade para uma outra geração, sem prejuízo dessa pessoa com 70, 75, continuar a prestar relevantes serviços na área acadêmica ou na própria área jurídica por meio da advocacia. Advogando, né, também. Sem dúvida. E sei de exemplos aí maravilhosos de pessoas com uma cabeça brilhante, como é o caso do desembargador aposentado Dirceu de Mello, que se aposentou e participa ativamente de vida acadêmica, de política universitária. Exato, quer dizer, continua. Como sempre foi um homem dinâmico e continue, já está aposentado há alguns anos aí. É muito bacana ver isso, com toda a disposição das pessoas para sempre. O senhor declarou ter plantado várias árvores. Uma delas, acredito eu, foi a coordenação do juizado itinerante. Ele é verdadeiramente um sucesso? Ele é um sucesso, sim. Quando foi implementado, se falava que o projeto não duraria um mês e eu tive a oportunidade de participar da implementação desde o momento da madeira do trailer até a elaboração do provimento. Me deram essa oportunidade da raiz. E aí vieram as tempestades como essa aqui, que serviram para frutificar a semente. Foi um negócio maravilhoso, porque a experiência começou dentro de favelas em São Paulo. E desde lá até hoje, nós temos 2 trailers que circulam toda a periferia, indo a locais onde não havia e não há fórum e onde as pessoas não mantinham qualquer contato com a justiça. Puxa, que bárbaro. E foi uma experiência de atendimento de situações inusitadas,
de pessoas de São Paulo, paulistanos, que não conhecem a Avenida Paulista. Estávamos realmente em áreas distantes da cidade. E com uma interação legal com a comunidade, porque os trailers eles são colocados ou ao lado de um supermercado, ou no estacionamento de um mercado, ao lado de um posto policial, áreas comunitárias realmente. O que a gente lamenta é que até hoje são os mesmos 2 trailers. Quer dizer, não aumentou a quantidade de... Não aumentou a quantidade, mas agora estamos em tratativas aí. Conversei ainda hoje com gente da Justiça do Trabalho no sentido de integrar e de dinamizar ainda mais o trabalho. Foi realmente uma das árvores plantadas, graças a Deus. E quanto aos juizados especiais, eles são, como o senhor mesmo diz, a cara do Brasil? A cara do Brasil. Os problemas são levados ao juizado especial, em primeiro lugar, são problemas do dia a dia. Nós temos desde os problemas que se falava muito, é briga de vizinho, não. Até tem ainda isso, mas os juizados cresceram muito. Hoje é problema com plano de saúde, com instituição financeira, mas é aquele problema que todo mundo enfrenta. Essa é a curiosidade, por isso que a gente fala que é a cara do Brasil. É claro que há questões importantes em diversas varas, envolvendo grandes empresas, grandes instituições financeiras, mas são termos e dados e números que não são do conhecimento do povo. O dia a dia da gente é realmente um problema do acidente de trânsito, do não atendimento num hospital, sim, da consulta que não é marcada, do produto que é comprado e não é entregue, do armário quebrado, coisas que irritam. É o cotidiano, né? Cotidiano, cobranças, é a cara do Brasil e a própria informalidade, que o sujeito pode chegar, apresentar o pedido verbalmente. É muito importante que os juízes compreendam que o juizado especial é diferente do processo civil comum e não queiram trazer as formalidades do processo comum estragando os juizados especiais. Agora, com relação a esse projeto de lei que dá competência ao juizado especial para indenizar vítima do serviço público, o senhor o vê com bons olhos? A preocupação é inserir a competência, aumentar muito a competência, porque infelizmente o nosso poder público, ele por vezes se torna um inimigo, ele é acionado, é o caso do INSS. Talvez o maior número de ações na Justiça Federal seja as ações contra o INSS. Se as pessoas puderem processar Estado e município, isso é bom, que haja um instrumento célere para que se processe Estado e município. Sim. Mas se elas puderem fazê-lo nessa estrutura existente, vai acabar com o juizado. Vai acabar com o juizado, que é vítima do seu próprio sucesso. Ele está muito sobrecarregado porque as pessoas acreditam no sistema. Então é legal que se crie um juizado próprio para as ações contra a fazenda pública, mas não esse juizado que atende o dia a dia do consumidor, que atende o dia a dia das pessoas comuns. Silência, parece que nós temos novidades em relação à paternidade responsável. Que novidade é essa? Conte para nós. Existem 2 situações curiosas. Uma é que tem sido feito um trabalho junto às escolas públicas para que essas escolas informem o nome daquelas crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E as mães têm sido chamadas, tem se aprimorado esse trabalho. Foi um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, desenvolvido pela colega Ana Luísa Villanova, desculpe. E um trabalho muito interessante que permite que a pessoa tenha a sua certidão de nascimento, o nome do seu pai, enfim, puxa a responsabilidade da pessoa. E a grande novidade, uma lei de agora, que se noticiou ontem, lei que permite que a mulher, ainda no início da gravidez, já promova uma ação de alimentos contra o suposto pai da criança, que não está assumindo aquela paternidade, para garantir realmente o direito do nascituro desde a concepção. Isso vai trazer muitas polêmicas, porque é possível que algumas moças apontem equivocadamente ou até de má fé o nome do pai. Essa lei prevê a possibilidade até mesmo de uma indenização por enriquecimento sem causa, a possibilidade de uma ação de indenização por dano moral. Então, é uma situação muito delicada. Eu acho que vai muito da responsabilidade das mulheres em como utilizar essa lei. Vai muito da responsabilidade das mulheres em como utilizar essa lei, para não jogar na lama a própria imagem das mães. Ou a boa intenção da lei, né? Ou a boa intenção do legislador, justamente. Exatamente. Porque a ideia é muito interessante, porque não há figura merecedora de maior proteção do que de uma mulher grávida. A figura materna, ela é muito forte. É verdade. Então, que conte com a proteção. Agora vai depender muito da responsabilidade das mulheres.
o senhor é entregue às alegrias gratuitas? O senhor acha que elas fazem muito bem? Fazem muito bem. Eu acho que algumas coisas, como andar na rua vendo as pessoas ou contando situações curiosas, ir à praia de ônibus de vez em quando, eu acho que é uma coisa... É mesmo? Saber andar de ônibus, andar de metrô e explorar o dia a dia da cidade. O senhor faz tudo isso, Excelência? Faço sim. Aliás, vim para cá de metrô hoje mesmo? e acho interessante, acho necessário e particularmente me deixa seguro poder desenvolver qualquer atividade em qualquer lugar. Acho que puxei do meu pai. Doutor Quimente, o senhor, assim, eu tenho a sensação de que o senhor é um conciliador nato. O senhor leva essa aura, assim, tranquila, né, que passa as coisas, enfim. Eu acredito que seja um conciliador nato. Diga para nós o seguinte, ser conciliador facilita a vida particular? Facilita. Eu acho que, graças a Deus, eu realmente não tenho grandes campos de atrito na minha vida e me permite seguir para frente sem ter que me preocupar muito com barreiras. Surgem, tem pessoas que não gostam da gente, sabe-se lá, porque eu também não me preocupa muito. Agora, a gente percebe o seguinte, quando a pessoa entra na conciliação, e hoje nós temos só em São Paulo cerca de 5.000 conciliadores voluntários atuando. A pessoa aprende... Voluntários? Voluntários. Em São Paulo, todos os conciliadores são voluntários e essas pessoas aprendem algumas técnicas no dia a dia, como, por exemplo, uma que chamam de empoderamento, da pessoa retomar quase que a sua consciência, ser dona de novo do seu bom senso. E se colocar no lugar do outro, muitas vezes nas técnicas de conciliação, se solicita para a pessoa, olha, se coloque no lugar dela, veja como você se sentiria com essa situação, ou então parafrasear, quando você modifica um pouco o contexto, você faz uma releitura daquilo que foi feito, como uma forma, às vezes, até de amenizar uma crítica dura, você traduz, você filtra aquilo. Isso, para a tentativa de conciliação, é ótimo, e na vida particular da pessoa, isso influencia, porque o teu perfil é a mesma coisa, alguém que briga o dia inteiro, que tem uma atividade, essa pessoa se torna agressiva. Sim. E uma pessoa que está trabalhando com pacificação social, essa pessoa vai conduzir a vida dessa forma sem perder a alegria, sem perder o ímpeto. Mas é no mínimo mais paciente, né? É mais no paciente. mínimo mais paciente. Aliás, se fica, acho que na atividade de juiz você vê tanta coisa errada, que você acaba, eu tenho essa impressão, relevando pequenos erros. Você fala, nossa, isso não é, tem tanta coisa séria acontecendo, vamos deixar isso aqui de lado, passar por cima, esquecer, né? Sem dúvida, o senhor é um conciliador nato, viu? Tomara. Bom, nós vamos parar alguns instantes. Daqui a pouco nós voltamos com o juiz corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Ricardo Quimente. E você não saia daí, hein? De volta com o juiz corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Ricardo Quimente. Conte para nós, tem uma história muito interessante que pesquisando ali a seu respeito eu vi, sobre o persevere, não esmoreça. Que, aliás, na época eu vi que pôs fim ao seu dilema, mas também fez com que o senhor perdesse a namorada superatleta. Estamos ouvindo, professor? De fato, no período que eu começava meus estudos ali para concurso público, eu um dia fui com uma menina ao shopping center, espairecer um pouco, pretendia passear, enfim. E ao cinema, né? É. O senhor ama cinema, eu já sei disso. Amo cinema. E gosto de muitas outras coisas também, mas amo cinema. Enfim, tudo começaria com o cinema, e fomos ao cinema. E quando cheguei ao shopping, eu já comecei a ter alguns problemas, porque não era uma moça muito ligada à cultura, então peguei um filme e ia assistir Rambo, ok? Não posso acreditar, assistir Rambo. Sim, eu gosto de todo Foi tipo deslize, de filme. assim, não? Na verdade, era mais a intenção de agradar a companhia. Tá certo, conquistar, né? E estava com a consciência já um pouco pesada, porque em período de concurso, qualquer meia hora que você fique sem estudar é uma neurose, é um período bem complicado. É verdade, E na ocasião,
me lembro que, em primeiro lugar, a situação foi tomando rumo.